No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Carlos, Matilde e Lázaro vão encontrar o cofre do Rafael escondido na fazenda. O que terá dentro vai deixar todos completamente chocados. Rafael deixou enterrado algo de extrema importância, que vai arruinar a vida de quem tentou tirar a vida dele. Carlos fala ao Jerônimo que Rafael está vivo, mas que ele estava em coma no hospital ali perto. Jerônimo ficará completamente em choque com o que acaba de descobrir. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Antônio fica muito feliz em saber que poderá contar a Regina quem é a bandida que roubou a filha dela, e fala ao Cantum que assim que o delegado tiver as provas em mãos, pode ligar para ele, que os dois vão na mesma hora falar com a Regina. Enquanto isso, Gonçalo fala com a Regina e beija as mãos dela. E nesse momento chegará a Roberta e ficará furiosa em ver Gonçalo traindo a Josefina e manda a Regina se dar o respeito. E lembra que Gonçalo é casado e fala que Gonçalo é um sem vergonha. Regina ficará louca de vergonha, pois ela sabe bem que é amante do Gonçalo e nem sabe onde meter a cara. O homem pegará a Roberta e manda ela se acalmar e afasta ela da Regina. Ele fala que Roberta tem que se acostumar a ver ele com Regina, pois os dois agora estão juntos. Roberta, furiosa, fala que o pai é um sem vergonha mesmo, deslavado, pois como é que ele namora Regina, se ele mal acabou de sair de casa, e fala que no mínimo ele era amante da Regina esse tempo todo e enganava a Josefina. Mas Gonçalo vai tentar então desviar o foco da Roberta e fala que a mãe dela enganou ele mentindo que estava doente, e fala para ela que ela não tem doença alguma na cabeça, pois Josefina mentiu o tempo todo, só para ele não deixar ela. Regina, que está de longe, fica ali observando e percebe o quanto Roberta está furiosa com ela. Já Roberta fala ao Gonçalo que ele deveria primeiro então se divorciar da mãe dela e depois sim sair por aí para arrumar uma velha para ele. E depois, quando Roberta está se indo embora, Dona Carla se encontra com Gonçalo no corredor. Ele vai então para conversar com ela, mas a senhora avisa Gonçalo que Regina está se metendo com ele, que é casado, como Regina sempre faz, e que isso sempre faz a filha dela sofrer, e que mesmo assim Regina não aprende mesmo, com muitos homens solteiros por aí. Ela sempre escolhe os homens comprometidos. Gonçalo fala que ele ama Regina de verdade, porém a senhora avisa que Regina fará Gonçalo sofrer e muito, pois a filha dela só arruma homens comprometidos, e diz que Regina anda com Antônio, e manda Gonçalo deixar Regina em paz para ser feliz com Antônio, pois o Antônio sim é solteiro, livre e desimpedido, ao contrário do Gonçalo, que tem uma família e uma esposa. Gonçalo ficará louco de vergonha e não sabe aonde meter a cara. Ele literalmente ficará com a cara no chão. A velha pergunta para ele se ele não tem vergonha em estar agindo como um salafrário, pois sabe bem que ele é casado e anda se metendo com a Regina. Depois, Dona Carla vai chegar em casa e Antônio está lá esperando por Regina. Ele conta que tem algo de extrema importância para revelar para ela e fala que a filha que a Regina há tanto tempo procura pode estar mais perto do que todos imaginavam. Ele revela que descobriu quem é a Josi, a mulher que roubou a netinha da Dona Carla. Ele revela que descobriu quem é a Josi, a sequestradora que roubou a netinha da Dona Carla, e diz que precisa falar com a Regina o quanto antes. Dona Carla ficará completamente paralisada, pois há muito tempo ela e a filha procuram pela neta, e que Regina chegou a pensar que a filha poderia estar morta, mas que esse dia chegou e que ela tem certeza de que a menina está bem viva. Antônio fala que o que ele descobriu é algo extremamente maravilhoso e que Regina ficará muito feliz quando ele contar para ela o que ele descobriu. Já Roberta chega em casa e pergunta onde estava a mãe dela, pois ela ligou para Josefina e não conseguiu falar com ela toda a tarde. Fina fala que Roberta ultimamente está muito de mau humor, e Roberta fala que hoje ela acaba de ver seu pai de mãos dadas com a Regina, como se eles fossem marido e mulher ou se fossem namorados. Fina vai se ofender e ficará completamente furiosa, pois Gonçalo se passa por bom homem,
se não passa de um verme sem vergonha, que engana a mulher, pois agora que ela está velha, ele abandona ela, para ficar com uma mais nova do que ela, e um dia, Regina vai deixar ele também por outro, pois Regina não vale nada. Mas Roberta fala que Gonçalo se meteu com outra velha, pois de novinha, Regina não tem nada. Josefina fala para ela mesma que Regina não vale nada mesmo e que não mudou, pois desde nova ela se mete com homens casados. Já Dona Carla pergunta ao Antônio o que de tão importante ele descobriu e fala que ela está muito ansiosa. Antônio fala que ele vai agora mesmo falar com a Regina, pois ela vai amar saber tudo o que ele descobriu. Enquanto isso, está Regina no restaurante com o Gonçalo. Ela fala que se sente muito mal com essa situação toda, pois ela já foi amante uma vez e se deu muito mal, pois a esposa do homem que ela se meteu se vingou dela e roubou a bebê dela e que até hoje ela sofre sem a sua única filhinha que ela teve. Gonçalo fala que Regina não precisa ficar assim se martirizando, pois ele não é mais casado e fala que ele deixou a Josefina hoje mesmo e que ele não mora mais com ela. Ele conta que descobriu que Fina estava mentindo, pois ela não tem nenhum problema nenhum na cabeça e que tudo não passou de mentira para que ele não deixasse ela. Mas Regina fala que isso é outra coisa, pois se Fina mentiu ao Gonçalo por amar ele só por isso e não queria perder o marido. Regina vai se recordar de quando a mãe dela falou que Regina ia sofrer novamente por se meter com homens comprometidos como ela sempre fez. Já Roberta vai discutir com Josefina e fala que agora sim, as duas estão perdidas, pois Gonçalo se foi embora com Regina e elas ficaram ali a ver navios. Mas Fina fala que elas ainda têm o boboca do Matias, que é tão burro quanto o pai dele, Gonçalo, e que Matias não tem nenhuma amante como Gonçalo tem. Depois Regina vai estar chegando em casa e Gonçalo fala que ela não deve ficar assim se preocupando à toa, pois eles são livres para ficarem juntos. Mas Regina segue com medo de sofrer, pois ela sabe que ser amante é coisa errada e fala que ela não quer mais tomar decisão errada e sofrer na vida como ela sempre sofreu. Nesse momento vai chegar o Antônio e ficará furioso em ver Regina ali com Gonçalo e fala que ela enganou ele, pois ele deu para ela um anel de noivado e ia comprar também uma casa para ela. Mas Regina fala que ela sempre foi muito sincera com o Antônio e que ele não pode ficar assim furioso, pois ela acabou com ele a relação dos dois, antes dela mesma começar a namorar com o Gonçalo. Mas Antônio fala que ao invés da Regina estar com ele e se focar na busca da filha dela que foi roubada e da sequestradora, Regina fica ali se metendo com homens casados. Gonçalo se ofende e fala que Antônio não pode ficar assim ofendendo ele e a Regina. Mas Antônio fala que ele é quem está de atrás da filha da Regina que foi roubada e revela que a esposa do Gonçalo é a sequestradora da bebê da Regina e conta que Josi e Josefina Monterrubio são a mesma pessoa. Regina ficará completamente em choque e Gonçalo não sabe nem o que dizer. Antônio fala que é isso mesmo, a esposa do Gonçalo roubou a filha da Regina, pois a esposa do Gonçalo era esposa do Roberto que Regina andava, e que Fina ficou furiosa, que Regina roubou o homem dela e acabou roubando a bebê dela também. Regina fala que isso não pode ser, e Antônio fala que Renata ou Roberta pode ser a filha da Regina. Ele fala que Regina não merece o amor e o cuidado que ele tinha com ela, mas que ele fez uma promessa de encontrar a filha dela, e que agora ele só deve descobrir se é a Renata ou a Roberta. Regina ficará completamente sem palavras e fala que Gonçalo criou a filha dela. Gonçalo está chocado e diz que nunca imaginaram uma coisa dessas, que ele se casou com uma bandida feita a Josefina. Enquanto isso, Roberto está indo falar com o Matias e percebe que ele também vai se embora. Matias fez as malas dele e fala que não tem por que ficar ali naquela casa, se o pai dele nem mora mais ali com elas. Roberta vai se fazer de vítima e fala que agora que ela está sofrendo muito, Matias vai deixá-la também. E fala que Matias consolava ela e que até Gonçalo se foi embora e se pergunta o que será dela agora. Matias fala que a ele, Roberta e Fina não enganam mais, pois tem pessoas que eram boas para elas, como ele, Renata e o Gonçalo, e que as duas só sabem se prevalecer, mentir e enganar os outros. Roberta ficará ali chorando e fala que ninguém ama ela e se pergunta por que amam Renata e a ela ninguém amam.
Nesse momento chegará Josefina e ficará furiosa em saber que Matias também se foi embora e deixou Roberta. Roberta ficará furiosa e fala que ela está seguindo o caminho da mãe em ser abandonada e ser solitária, pois assim como ninguém gosta da Josefina, ninguém quer gostar dela também. Roberta percebe que ela é igual a Josefina e só está se ferrando por isso. Já Renata está vendo Adriana e sofre pedindo que a amiga se acorde e fala que Adriana é como se fosse sua irmã. Renata chora e fala que Adriana é uma das poucas pessoas que ela pode confiar, pois ela é uma pessoa muito boa de coração. Depois Augusto vai chegar e Renata ficará feliz em ver o amigo. Ele fala que é na alegria e na tristeza e na morte que se conhece os amigos verdadeiros. Renata fala que ultimamente Augusto tem sido tão amoroso com ela. Então ela fala que não quer usar ele, pois ela sabe bem que ele gosta dela, mas vai deixar claro que ela não pode corresponder e quem sabe nunca poderá. Mas Augusto vai insistir e fala que um dia Renata vai gostar dele assim como ele gosta dela. E ao invés da Renata então dar um chega pra lá no Crápula, ela segue iludindo ele e nem se importa se ele irá se apaixonar por ela ainda mais ou não. Já Jerônimo está furioso, pois sabe que Augusto está de olho na Renata e que o Crápula pode fazer de tudo para que Renata se apaixone por ele. Ainda mais que Renata está vulnerável, pois ela foi maltratada por Jerônimo e pode sim cair na lábia do Augusto bem rápido. Mas Carlos fala que Jerônimo não deve ficar assim nervoso, pois Renata é uma mulher decente. Ela não deixará se levar pelo papo do Augusto. Pois se ela ama realmente Jerônimo, ela não vai andar com Augusto. Se ela quer andar com ele, é porque ela não presta e não vale nada. Mas Jerônimo fala que Renata presta sim, pois é uma boa mulher, mas que ela está muito machucada por dentro e que quem sabe ela quer dar o troco nele, só isso. Jerônimo ainda fala que Renata só gosta do Augusto como amigo, mas que Renata não sabe o que é certo ou errado, pois ela foi criada assim pelos pais dela, sem se dar respeito e acha que andando com Augusto pra cima e pra baixo, ela nem se toca, que está assim dando esperança pro sem vergonha. Carlos fala que se Renata ama Jerônimo de verdade, ela voltará com ele e não ficará saindo dando trela pro Augusto. Carlos vai lembrar a Jerônimo que essa de dar um tempo é errado, pois nesse tempo Renata pode deixar de amar Jerônimo e se encantar com Augusto, que é bom para ela, bem diferente do Jerônimo, que foi muito ruim para ela. Porém, Jerônimo fala que tenta se aproximar da Renata, mas ela não deixa, porque ela não quer mais saber dele, e falou que ele deve sumir da sua vida. Nesse momento está Renata jantando com Augusto e levou ele para casa da Constanza, aonde Renata está morando agora. Augusto pergunta se Renata não está atrapalhando a tia dela, pois ele não quer ser inconveniente, pois sabe que ali não é a casa dela. Porém, Renata fala que ali sim ele pode se sentir em casa assim como ela se sente, pois ele é a casa dos seus tios e que eles são muito bons para ela. O Crápula se faz então de desentendido e comenta que quando ele soube que Jerônimo levou o cavalo dela para a fazenda bonita, ele pensou que Renata havia se reconciliado com o Jerônimo. Renata fala que ela foi responsável, pois ela está ali na cidade, enquanto o cavalo dela está abandonado na fazenda de estranhos, e que ela nem se lembrou dele. Mas Augusto fala que a égua da Renata estava sendo muito bem cuidada e diz que ela não precisa ficar preocupada. Já nesse momento, Jerônimo está sofrendo pensando na Renata. Ele pensa que ela pode esquecer dele bem rápido, pois ele fez muito mal para ela, e que bem que ela pode sim se apaixonar por Augusto, que é muito bom para ela, e está ali sempre do seu lado. Jerônimo vai se tocar o quanto ele foi mau caráter com a Renata, pois se casou com ela para se vingar, e fez ela sofrer da pior forma. Mas ele fala que isso não ficará assim, e que se Augusto está na cidade de atrás da Renata, ele também se vai de atrás dela. Nesse momento, Constança vai chegar em casa e ali está Renata jantando com Augusto. Constança fala que ela não quer atrapalhar o casal e diz que ela está cansada e que só vai tomar um banho e descansar um pouco. Depois Augusto fala a Renata que ele já se vai, pois sabe que eles estão sofrendo muito com a situação da Adriana no hospital. Renata agradece por Augusto sempre estar do lado dela, entendendo ela e sem julgar ela, e que isso é o que as verdadeiras pessoas que gostam da gente faz. Nos ouvem, não nos julguem, nos entendem.
Augusto fala que isso é amor e diz que Renata merece amar e ser amada e fala que ele nunca faria ela sofrer assim como fez o Jerônimo. Já no outro dia, Renata vai estar no hospital para ver como está a Adriana. E o médico vai avisar a todos que a Adriana está se recuperando muito bem e que o perigo já passou e que ela é forte e que não terá sequelas do acidente. Todos se alegram com o que estão escutando do médico. E Renata começará a beijar o médico como se ele fosse seu namorado. O médico fala que agora a Adriana vai tomar seus medicamentos e que ela vai se recuperar pouco a pouco e que dentro mais ou menos de uma semana ela já poderá voltar para casa. Já a Selena se acorda do lado do Augusto. Ela fala que bem que ele poderia ficar com ela o dia todo, aproveitando juntos. Mas Augusto não parece gostar nem um pouco da Selena e fala que ele não gosta de mulheres grudentas e diz que eles já ficaram juntos e que agora ele vai para os compromissos que ele tem, pois ele não é um à toa. Selena fala que ela chega a pensar que Augusto só usa ela e que nem parece que gosta dela e sim só quer se aproveitar mesmo. Mas o Crápula fala que ele vai ligar para Selena e manda ela deixar ele em paz, que uma hora dessa ele vai procurar por ela, assim ele vai sim atrás dela, ou caso contrário, ela nunca mais verá ele, porque ele não gosta de ser incomodado. Selena percebe que Augusto é um sem vergonha e fala que ele quer ter a relação deles às escondidas, e fala que ela e ele são solteiros, e que não precisa esconder assim como fez Roberto e Rafael. Augusto ficará curioso para saber mais coisas da Roberta e do Rafael, e começará a perguntar o que Selena sabe da amiga. Ele questiona se Selena sabia que Roberta era bonita. A moça fala que sim, que sabia, pois Roberta e ela são amigas, e que ela sempre soube da relação da Roberta com Rafael. Augusto pergunta se Roberta seria mesmo capaz de matar esse tal Rafael, que estavam acusando ele. Mas Selena responde que Roberta nunca faria isso, pois ela jamais poderia matar o pai do filho dela. Augusto ficará chocado em saber que Roberta mentiu que Jerônimo era o pai do bebê que ela esperava. Selena fala que Roberta nunca dormiu com Jerônimo e só mentiu para separar Jerônimo da Renata, pois ela só quer ver Renata sofrer, pois Roberta não vale nada e é ruim para a irmã. Já no hospital, Renata está com a Constança conversando com a Adriana. E Renata fala que ela recebeu uma mensagem do Jerônimo implorando para que ela atendesse as ligações dele, e que ele escreveu na mensagem que a médica Marina, que é a médica da Roberta, é sobrinha do padre Severino que contou ao Jerônimo que Roberta esperava um filho do Rafael. A Adriana fala que isso é verdade, pois ela nunca poderia esperar um filho do Jerônimo, se ela e ele nunca dormiram juntos. Mas Renata está irredutível e fala que ela nem sabe mais em quem acreditar. Constança fala que ela acredita que Roberta não presta, pois Roberta é mentirosa e que ela é capaz de tudo para ver o sofrimento da Renata. Adriana fala que ela acredita em Jerônimo, pois ele nunca dormiu com a Roberta e que Roberta é sem vergonha feita a Josefina. Constança fala que todos ali sabem que Roberta não vale nada assim como a mãe dela e que apenas a Renata não quer enxergar isso, pois fica se fazendo de ser que não quer ver, mas sabe muito bem que Roberta é uma bandida feita a mãe dela. Já Jerônimo fala com um banco e diz que ele vai emprestar todo o dinheiro que a família Monterrubio precisar, e diz que dinheiro não é problema para ele nem para suas empresas, pois ele precisa ajudar os Monterrubios, que estão passando agora por uma fase bem difícil, e que ele e as empresas dele vão ajudar de todas as formas, mas só pede sigilo. Já no hospital está Augusto ouvindo a conversa da Renata com a Adriana e com a Constança. Augusto vai entrar no quarto com flores para elas e se passa por bom moço simpático e diz que se a Adriana é amiga da Renata, também será amiga dele. Ele fala que torce muito para ver ela se recuperando logo logo. Renata, muito boba, fala que Augusto é perfeito, pois sempre está do lado dela e agora mal amanheceu o dia. Ele já está ali levando flores para elas, alegrando seus dias. A Adriana vai agradecer pelas flores, mas fala que Renata tem esposo e que o marido dela não vai gostar de saber que ela recebe flores de outro homem. E fala que ela ficará com todas as flores para ela então. Já Carlos vai chegar nervoso no escritório do Jerônimo e revela que ele e Lázaro encontraram um cofre do Rafael, escondido nas terras da fazenda. Jerônimo ficará nervoso e pergunta onde estava esse cofre. Carlos fala que
que estava lá perto do galpão, aonde Rafael guardava os vinhos antigos, e que dentro desse cofre tinha algo de extrema importância. Jerônimo pergunta o que tinha dentro desse tal cofre. Carlos revela que Rafael está vivo e que o rapaz estava em coma no hospital ali perto e que alguém desenterrou o cofre da fazenda para que eles encontrassem as pistas de que Rafael não morreu. Jerônimo perderá o chão e ficará completamente paralisado. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta, que nota você dá para a novela de 0 a 10? Deixe a opinião abaixo nos comentários.